Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, eu sou o professor Rafael Procópio, esse é o canal Matemática Rio, e nesse vídeo sobre a matemática do ensino médio, vamos falar sobre os números racionais. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar aquele like, que ajuda bastante na divulgação, mais pessoas poderão ter acesso ao vídeo e eu poderei fazer mais e mais vídeos para vocês. Também não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Rio. É importante a inscrição, pois assim você não perderá nenhum vídeo e poderá acompanhar o curso da maneira mais confortável para você. E já que estamos falando em acompanhar o curso, assista a todos os vídeos da playlist sobre a matemática do ensino médio. Além de parte teórica, tem muito exercício e a gente vai preparar você para os vestibulares, para o Enem, para concurso, para o que você quiser. Portanto, começando a nossa aula, nós vimos no vídeo anterior sobre números naturais e inteiros, que os naturais e os inteiros eles não são fechados em relação à divisão. Se eu pegar dois números inteiros e dividi-los entre si, eu não garanto que a divisão será sempre um outro número inteiro. Para isso, é necessário definirmos um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Racionais que vem de razão, e razão que vem de fração. Esse Q, que é o símbolo dos racionais, é o Q de quociente. Portanto, os racionais é o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros. Vamos escrever aqui alguns elementos desse conjunto Q. Ele tem o zero, ele tem o mais ou menos 1, ele tem o mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 3, etc., até o mais ou menos 2, mais ou menos 2 sobre 3, mais ou menos 2 sobre 5, e daí em diante, até um mais ou menos P sobre Q, que seria um elemento geral desse conjunto. E segue indefinidamente, ele é um conjunto também infinito. Lembrando aqui que esse P pertence aos inteiros e o Q ele pertence aos inteiros asterisco. Por quê? Porque o Q não pode ser zero. O Q ele precisa ser diferente de zero, já que não existe uma divisão por zero. É uma indeterminação matemática, tudo bem? Ora, de maneira mais formal, eu posso dizer que o conjunto Q ele é igual à fração P sobre Q, tal que o P pertence aos inteiros, como eu disse há pouco, e o Q pertence aos inteiros asterisco. Não pode ser igual a zero o Q. O denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Portanto, o número racional é isso. Sempre que eu puder escrever um número como uma fração entre dois números inteiros cujo denominador não é igual a zero, então eu tenho um número racional. Alguns exemplos você já pode encontrar aqui em cima. Eu escrevi algumas frações e tem infinitas outras. Tá bom? Agora, perceba uma coisa. Se esse Q for igual a 1, o P sobre Q, aquela fração, vai ser P sobre 1, que vai ser igual ao próprio P. E o P ele é um número inteiro. Então, qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração. Logo, eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Ou ainda, que o conjunto dos racionais contém o conjunto dos números inteiros. Posso fazer isso através do diagrama de Venn também. Vou fazer aqui em cima. Ó. Esse conjunto aqui seriam os naturais, uma expansão dos naturais seriam os números inteiros, e, englobando os inteiros também, eu teria aqui o conjunto dos números racionais. Portanto, a gente percebe que os números inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. Portanto, ainda poderia escrever assim: os naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais. Tá bom? Portanto, como o conjunto dos racionais contém os inteiros, eu posso dizer que ele é um conjunto fechado para adição, multiplicação, subtração e também a divisão, porque acabamos de definir que esse conjunto aqui é o conjunto de todas as divisões entre dois números inteiros. Ficou claro? Portanto, o conjunto dos racionais ele tem números inteiros em sua composição, números que são decimais exatos, aqueles decimais que são finitos, e os decimais periódicos, ou as dízimas periódicas. Eu vou falar melhor sobre dízimas periódicas na próxima aula, na aula 7. Tudo bem? Vamos agora, então, ver alguns subconjuntos importantes que estão dentro do conjunto dos números racionais. O primeiro subconjunto que eu destaco é o conjunto dos racionais diferentes de zero, ou seja, os racionais não nulos. Eu não preciso mais dizer que o asterisco ele tira o zero do conjunto. Então, são os racionais não nulos.
O segundo conjunto que eu destaco são os racionais não negativos, Q+. Então, são não negativos. O terceiro conjunto que eu destaco são os racionais positivos, estritamente positivos. Eu tiro o zero do conjunto e aí eu fico só com números positivos. Tá ok? O quarto conjunto são os racionais não positivos. Então, esses aqui são os não positivos. Não tem nenhum número positivo nesse conjunto, o Q-. Depois, os racionais estritamente negativos. Então, esses aqui são os racionais negativos. Tá? Esses são alguns subconjuntos importantes dentro dos números racionais. Eu ainda posso representar também os números racionais através da reta numérica. Então, aqui eu tenho uma reta numérica, vou marcar aqui o 0, o 1, o 2, alguns números inteiros, tá? O -1, o -2. E você sabe que eles seguem indefinidamente aqui para o menos infinito e para o mais infinito, tá bom? Daí eu quero marcar algumas frações nessa reta numérica. Eu quero localizar onde essas frações estão na reta numérica. Eu vou colocar aqui algumas. Ó. Vamos lá. Para poder localizar essas frações aqui na reta numérica, eu posso me utilizar de alguns artifícios. Tá? Um deles seria dividir, efetuar a divisão. Então, -5, por exemplo, dividido por 2, isso vai me dar menos, já que menos com mais é menos. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Daí eu posso botar uma vírgula e fica 10. 10 dividido por 2 é 5 e resta o 0. Então, menos 2,5 fica bem no meio entre o -2 e o -3. Ficou claro? E o -4/3? Eu posso localizar essa fração aqui, efetuando a divisão, como eu fiz agora há pouco com o -5/2, mas eu também posso localizar fazendo uma estimativa, já que eu sei que -4 dividido por 3 vai dar -1 mais alguma coisinha. Portanto, ele vai estar entre o -1 e o -2, mais próximo do -1 ou do -2? Ora, isso aqui eu sei que vai ser -1 e ainda 1/3. -1 e 1/3. Isso quer dizer, então, que ele está mais próximo aqui do -1. Aqui está o -4/3. Ficou claro? O -meio. -meio está bem no meio entre o -1 e o 0. Está aqui o -1/2, tá? Porque ele representa o número menos 0,5. Por isso que ele está ali. Tá bem? O meio está aqui na parte positiva, entre o 0 e o 1. Aqui está o meio. O 2/3 também dá entre 0 e 1, já que 2 dividido por 3, eu vou ter que começar a divisão com 0, então ele é maior que 0 e menor que 1. E ele está onde? Ele está no segundo terço entre 0 e 1. Então, ele está por aqui assim, um pouquinho depois do 1/2. Aqui, então, estaria o 2/3. O 5/3, quando eu fizer a divisão, ele dá 1, né? 5 dividido por 3 é 1, mais um pouquinho. É a mesma coisa que 1 e ainda sobra 2/3. Portanto, ele está entre o 1 e o 2, só que está mais próximo do 2. Está por aqui assim. Ó. Aqui está o 5/3. Está ficando claro? Está entendendo? E o 15/7? 15/7, se a gente fizer a divisão, ele vai dar 2. 2 vezes 7 é 14, e aí sobra 1. Então, ele vai dar 2 mais 1/7. Então, ele está bem pertinho do 2, só que é um pouquinho maior que o 2, está entre o 2 e o 3. Então, ele está por aqui assim. Ó. Aqui está o 15/7. E o 7/2, a metade de 7, 3,5. Então, ele está entre o 3 e o 4. Eu nem coloquei aqui nessa reta números maiores do que 2, mas eu sei que ele está entre o 3 e o 4, bem no meio. Tá? Ficou claro? Beleza? Agora, preste atenção numa coisa. Entre dois números racionais, eu tenho infinitos outros números racionais. E eu posso mostrar isso na reta numérica também. Agora, imagina que eu estou dando um zoom nessa parte aqui. Ó. Vou dar um zoom. Aqui está o 0 e aqui está o 1. Eu já marquei a fração meio, né, que está bem no meio aqui, e também marquei a fração 2/3. Eu posso ficar dando zoom, se eu der um zoom aqui, vai ficar um espaço maior ainda, e sempre tem infinitos números racionais entre duas frações, não importa o quão juntas elas estão. Uma das maneiras de descobrir uma fração, por exemplo, que esteja entre meio e 2/3, seria calcular a média aritmética entre essas duas frações. Então, vamos calcular aqui. Meio mais 2/3 dividido por 2. Estou calculando a média aritmética. Então, para somar essa fração aqui, eu posso calcular o MMC, entre 2 e 3 aqui em cima, vai me dar o 6. Na primeira fração, o 2 virou 6, quer dizer que multiplicou por 3.
3 vezes 1 é 3. Mais, na segunda fração, 3 virou 6, multiplicou por 2. 2 vezes 2, 4. Isso, então, é igual a 7 sextos sobre 2. Divisão de fração. Embaixo desse 2 aqui é o 1. Eu repito a primeira, 7 sextos, e multiplico pelo inverso da segunda. Isso vai me dar, então, 7 vezes 1, que é 7, 6 vezes 2, que é 12. 7 dozeavos. Então, 7 dozeavos está bem aqui no meio, entre a fração 1 sobre 2 e 2 terços. Aqui está o 7 dozeavos. Ficou claro? E eu posso utilizar esse método indefinidamente, calcular médias aritméticas e vou encontrar frações cada vez menores que vão estar localizadas entre outras duas frações. Tá? Ficou claro? Então, existem infinitos racionais entre outros dois racionais. Muito interessante, né? Isso aqui não acontecia com os números naturais nem com os números inteiros. Com os racionais já acontece. Bom, a explicação teórica fica por aqui. Vamos agora para a parte prática. Vamos fazer exercícios, que é a parte mais interessante da aula. Portanto, o nosso primeiro exercício pede para assinalar verdadeiro ou falso. Dê um pause no vídeo, tente você fazer e depois confira a resposta comigo. Dá para fazer mentalmente. Então, vamos lá? Pausou? Já fez? Vamos nessa. 3/4 pertence aos racionais? Sim. Então, isso aqui é verdadeiro. 1 menos 5 sextos não pertence aos racionais? Falso. Pertence sim. Já que, como eu disse, 1 é um número inteiro, um inteiro pertence aos racionais. 5 sextos é uma fração, a fração pertence aos racionais. E a subtração é uma operação que está dentro dos racionais também. Portanto, esse número aqui, essa subtração, pertence aos racionais. A fração 17 nonos pertence à diferença entre os racionais e os inteiros? Sim, verdadeiro. Ela está nos racionais e não está nos inteiros. 62 pertence aos racionais? Sim, é um número inteiro e um número inteiro pertence aos racionais. 62/31 pertence à diferença entre os racionais e os inteiros? Falso, pois 62 sobre 31, posso efetuar a conta, isso vai dar 2. 2 é um número inteiro. Então, eu não posso dizer que ele pertence aos racionais e não pertence aos inteiros. Tá? É falso. Esse número aqui, 1,57329, perceba que não há nenhum período, nenhuma dízima, nenhum número se repetindo com um certo período. Então, ele não pertence aos racionais. É falso. Já esse número aqui, 0,1111, ele tem um período. Esse 1 se repete indefinidamente. Então, é uma dízima periódica, logo pertence aos racionais. E agora o exercício número 2, que é de um nível mais acima. O exercício 2 diz o seguinte: a fração a sobre b, na qual a e b são números inteiros e o b é maior que 1000, é equivalente à fração 3/8. Se b assumir o menor valor possível, o valor de a será... Bom, tenho que ver, então, primeiro aqui, qual é o primeiro múltiplo de 8 que é maior que 1000. Para isso, eu vou efetuar a divisão 1000 por 8. 1000 dividido por 8. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10, sobra 2. Posso baixar o zero. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 é 16. Para 20, sobra 4. Baixo o zero. 40 dividido por 8 dá 5, com o resto zero. Portanto, o 8 ele é um divisor de 1000, dá uma divisão exata. Só que o b ele não é maior ou igual a 1000. Não, ele só é maior que 1000. Logo, o primeiro número múltiplo de 8 que é maior que 1000 vai ser o 1008. Portanto, eu posso escrever aquela fração como sendo a sobre 1008, que é equivalente à fração 3/8. Ora, por quanto que eu tenho que multiplicar o 8 para encontrar o 1008? É por 126, né? Já que 125 vezes 8 dá 1000, 126 vezes 8 vai dar 1008. Então, basta que eu multiplique o 3 aqui em cima por 126 também. Vamos ver quanto isso vai dar. Vou botar aqui embaixo, ó, 126 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1, 7. 1 vezes 3 dá 3. Então, 378 sobre 1008. Isso é equivalente a 3/8. Como ele está me pedindo o valor de a, então, 378. Letra B. Tá bom? Ficou claro? Você tem alguma outra forma de fazer isso daí? Se você fez de alguma outra forma, deixe nos comentários e a gente discute. Beleza? Então, nessa aula 6, é isso. Você tem outros exercícios
de nível de Enem, ou de outro vestibular, ou de concurso público, que trate desse assunto, dos números racionais? Então, envie para mim, coloque nos comentários. Se eu achar interessante, eu vou resolver e a gente vai poder ter um acervo maior de exercícios, tá bom? Eu preciso muito da sua ajuda para que esse curso seja o melhor possível para todo mundo. Portanto, pode sugerir exercício, eu estou aqui aberto ao diálogo. Manda para mim e a gente faz o vídeo, resolve e a gente vai ter, vou colocar na playlist, vai ficar lá gravado, tá bom? Não deixe de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal Matemática Rio para acompanhar todas as aulas do nosso curso de Matemática do Ensino Médio. Grande abraço, tchau, tchau.